No episódio de hoje... Prendam eles! Os Mythbusters vão fugir. Nós vamos sentir muito. Será que eles conseguem escapar de Alcatraz? E aí, Patinho? Ciência ou brincadeira? Eu quero fazer isso, entendeu? Parece com o som de um pato. E além do cérebro, será que todos nós temos chips que controlam nossa mente? Eu me sinto perfeitamente normal. Quem são os caçadores de mito? Eu perdi a sobrancelha. Adam Savage. Eu sempre fico contente em ver o Adam sofrer. E Jamie Hyneman. Química, explosão grande. Juntos eles têm mais de 30 anos de experiência em efeitos especiais. Eu me sinto sexy. Eles não apenas contam os mitos, mas os colocam à prova. A colher provou que é mais forte do que as grades de Alcatraz. A prisão que supostamente é a prova de fugas. É o maior mistério de Alcatraz. O que aconteceu com esses homens? Franklin Morris e os irmãos Clarence e John Hanglin, assaltantes de banco e mestres na fuga. Numa noite de junho de 1962, eles escaparam da rocha e sumiram da face da terra. Qualquer que tenha sido seu destino, aparentemente os 3 prisioneiros conseguiram realizar um feito que muitos haviam tentado sem sucesso. As autoridades presumem que os 3 morreram afogados, mas o mito diz que eles conseguiram fugir numa balsa caseira. 40 anos depois, Jamie e Adam querem provar se isso foi possível. Bom, Adam, nós fazemos o nosso programa sobre os mitos aqui em São Francisco. É por isso que não podemos deixar de testar o mito da fuga de Alcatraz. Aquele que diz que 3 prisioneiros construíram uma balsa com capa de chuva e fugiram da ilha em 1962? É. Será que fizeram mesmo isso? Será que deu certo? E para onde eles foram? Segundo a folclorista Heather Joseph Witten, essa história permanece porque as pessoas geralmente torcem pelos perdedores. É aquela ideia de Davi contra Golias. É a história do mais fraco que consegue vencer o mais forte. Ganha da autoridade sem rosto e sem nome. Os bandidos mais perigosos dos Estados Unidos ficavam presos em celas frias como pedra, empoleirados acima das correntes que cercavam a ilha. Oficialmente, ninguém escapou e sobreviveu para contar a história. Mas ao longo de seus 29 anos, 34 prisioneiros tentaram e pelo menos 11 morreram na tentativa. Adam e Jamie farão toda a rota da mais famosa de todas as fugas, que começou aqui, nesta cela. Eles moldaram cuidadosamente bonecos de gesso, usando fios de pincel como cabelo. Os bonecos foram deixados na cela, enquanto eles escapavam pelo buraco que tinham cavado. Tudo isso foi feito dentro do campo de visão dos guardas. Alcatraz tinha começado a desmoronar. Morris e os irmãos Hanglin abriram caminho pelos dutos de ventilação usando colheres. Eu acho que esses caçadores de mitos vai ser especial. Você acha que consegue passar pelo buraco? Claro, por que não? Acha Tá bom. que consegue? Eu passo, só não tenho certeza quanto a você. A fuga vai começar. Não sei não. Parece que a cerveja e o fast food não estavam no menu de Alcatraz. Por incrível que pareça, os fugitivos foram parar num corredor de serviço vazio. Sabe, Jamie, eu aprendi uma coisa. Se um dia eu resolver projetar uma prisão, acho que jamais vou colocar um corredor enorme, vazio e escuro atrás de cada uma das celas. Com os bonecos ocupando seus lugares nas camas, noite após noite, os fugitivos escalaram incógnitos na direção desse corredor de serviço. Aí acho que dei mau jeito na coluna. De lá, eles escalaram 3 andares pelos canos até chegar ao telhado da prisão.
Foi aqui que tudo aconteceu. É aqui que a história começa de verdade, Jamie. Foi pra cá que eles trouxeram os equipamentos e levaram meses construindo a balsa da fuga. O prisioneiro Alan West fez parte da conspiração. Ele contou ao FBI que o trio conseguiu roubar mais de 50 capas de chuva que levaram ao telhado e lá construíram uma espécie de balsa. Qualquer ruído podia ser ouvido daqui. Não dava para derrubar um prego no chão, não dava para esbarrar em nada sem que todo mundo que estivesse nas celas pudesse ouvir. Imagine passar meses tentando evitar ser ouvido. Na noite da fuga, quando finalmente terminaram a balsa, os três passaram pelos dutos até o telhado e depois desceram 15 metros até o chão. Foi por aqui que eles desceram. Os canos originais não existem mais, mas nós sabemos que eles passaram por aqui, debaixo da caixa d'água e foram parar na praia ao lado da Casa das Máquinas. É uma distância muito grande para fugir no meio da noite com todo aquele equipamento. A força da correnteza que cerca Alcatraz é mais assustadora do que qualquer muro de proteção. Mas ali, na margem da ilha, Morris e os irmãos Hengling inflaram a balsa, subiram nela e desapareceram. A fuga provocou a maior perseguição da história de São Francisco. Agentes do FBI, guarda costeira, polícia rodoviária, xerifes e polícia local se uniram na investigação. Jolene Babiak morava na ilha quando a fuga aconteceu. Seu pai era guarda carcerário na época e ela escreveu 3 livros sobre Alcatraz. Você acha que eles conseguiram? Eles poderiam aparecer aqui como turistas, mas eu duvido. Alan West contou ao FBI que o plano era remar em direção ao norte até Angel Island e depois seguir para o continente. Jolene acha que, na melhor das hipóteses, esse plano era otimista. Eu não acreditava que existisse algum jeito de chegar a Angel Island. E se era essa a intenção, a coisa não foi bem planejada, porque quando se chega na Baía de São Francisco, não são apenas as correntes, são as marés. E se a maré vai para um lado, você vai junto. Parece simples demais. Frank Morris não era bobo. Ele passou a vida toda entrando e saindo de reformatórios e prisões, mas tinha um QI de 133. Ele sabia como escapar de uma prisão e provavelmente sabia dos perigos da Baía. Então você acha que eles foram tão espertos que usaram a maré em seu próprio benefício? Bom, ficou bem claro que eles foram muito espertos em relação à fuga desde quando começaram a juntar o material necessário até o lugar onde juntaram tudo, embaixo do nariz dos guardas. Foi muito bem planejado. Por aí a gente deduz que eles levaram em conta como eram as marés e as correntezas também. Talvez Morris tenha encontrado um jeito de usar as marés a seu favor. Parece que é ainda mais perigoso daquele lado ali. Ele pode ter observado e estudado as marés durante meses. Os caçadores de mitos não têm todo esse tempo, mas eles têm uma carta na manga. Aí, vai em direção do poste. Anda! A maquete da Baía foi feita no meio da década de 50 para testar o impacto ambiental do projeto na Baía de São Francisco. É um modelo perfeito em escala corretíssima que cobre uma área de 8.000 metros e simula o movimento de um dia inteiro de marés em menos de 15 minutos. Se a gente pegar um barquinho em escala e colocá-lo aqui, num ponto estratégico, ele vai mostrar o que teria acontecido com aquele barco no meio das correntes? Eu acho que sim. Até o ano 2000, isso foi prioridade das pesquisas científicas e também dos engenheiros. Naquele período foram feitos muitos experimentos todos os dias. Eu acho que o modelo simula com muita precisão todas as marés e as correntes da Baía. Eles sabem que a maré virou no momento em que os fugitivos entraram na água. Estou esperando o sinal. No modelo em escala, a simulação da fuga demorará apenas 2 minutos. A água está mexendo comigo, eu não sei o que está acontecendo. Mais uma vez, o profissionalismo dos caçadores de mitos conquista admiradores. Ah, tudo pronto. Pode soltar. Isso mesmo. Não esqueçam de que, segundo o mito, Morris e os irmãos Hengling iam em direção ao norte para Angel Island. A correnteza está contando uma outra história. O barquinho está indo para o oeste, e bem rápido. Estamos fugindo de Alcatraz na velocidade do sol. Não é à toa que nunca foram encontrados. Nessa altura eles devem estar no Japão.
Aguenta aí, Jamie. Tá bom. Pode soltar. E isso acontece todas as vezes com essa maré. Agora sim, a correnteza pegou o barquinho. O barco é sempre levado para oeste em direção à ponte Golden Gate. É difícil acreditar que os fugitivos pudessem remar muito tempo contra a maré. Eu acho impossível que eles tenham conseguido chegar até Angel Island. Eles acham que Morris tinha inteligência para superar isso. Então, apesar do que foi dito para os outros prisioneiros, talvez a Angel Island nunca tenha sido o objetivo. Eu acho que eles tiraram vantagem das correntezas e as usaram como se elas fossem um rio para chegar até a ponte Golden Gate, especificamente na parte norte da ponte, onde eles poderiam desembarcar facilmente. Os caçadores de mitos têm uma nova teoria e um novo plano. Esqueçam a Angel Island. Eles vão tentar construir uma balsa e remar pela correnteza até desembarcarem no pontal de Mary. Ô, Jamie, quais nossas chances de sucesso? 100%. 100%? Sim, com certeza. Ah, tá certo. Não tenha dúvida. Pode ter certeza de que vamos sentir muito, muito frio. Falta saber se o Jamie não vai ser pé frio. Mas antes que isso aconteça, os rapazes vão se encontrar com um verdadeiro pé quente. Mais um mito de pássaros para detonar. Será que é verdadeiro? Ou Adam e Jamie entraram na história como patos? Alguma coisa a dizer para os seus amigos patos? E aí, Jamie, o que vamos fazer agora? Por que esses patos estão dançando em cima da sua mesa? Bom, o mito diz que o grasnido do pato não faz eco. É, parece uma coisa simples. Então, nós vamos ter que bolar um jeito de fazer isso ficar complicado, não acha? É uma história da internet. Nem chega a ser uma história, é mais um boato. E costuma se espalhar com aquelas listas da internet que falam sobre coisas bizarras. Antigamente, eu acho que isso poderia ter circulado por fax ou cópias xerocadas. Os rapazes resolveram levar a piada a sério e por isso foram até uma fazenda. Adam, não se deixe enganar. Eles são, na verdade, muito perigosos. Se existe uma pessoa que pode esclarecer esse mito, essa pessoa é Jim Reichard, membro da família criadora de patos mais antiga do país. Eles estão acostumados a ouvir o grasnido dos patos há mais de um século. Mas uma coisa eles ainda não tinham ouvido. Jim, já ouviu falar do mito de que o grasnido do pato não faz eco? Eu nunca ouvi falar nisso. Eu cresci aqui na fazenda, sabe? E nunca ninguém me falou sobre isso. Não é fácil irritar os exemplares de Jim. Ele concordou em ceder aos caçadores de mitos algumas cobaias para o teste. Eu perguntei quem queria ser voluntário e acabei conseguindo 2. Ótimo. O da esquerda é o Bob, o outro é o Roy. Eu fico desse lado aqui. Tudo dos bem, patos. você vai por esse lado e eu vou por aqui, falou? Viu? Não doeu nada. Não doeu nada, prontinho, entra aí. Os patos já estão à disposição. Só falta encontrar alguém que consiga captar um eco. Esse alguém está bem aqui. Roger Schwenk é um técnico em acústica, o que significa que ele sabe tudo sobre som. Roger, você já ouviu falar do mito de que o grasnido dos patos não tem eco? Eu ouvi falar sim. Geralmente eu tenho visto isso naquelas listas de besteiras que chegam por e-mail. Roger se dispôs a ajudar a ouvir o eco do pato. A ciência para isso é muito simples. Os sons são vibrações no ar. O eco acontece quando essas vibrações atingem um obstáculo e voltam. Então a primeira coisa que eu vou fazer é usar um microfone sem fio para começar a gravar assim que houver um som e temos de prender esse microfone no pato. Grampo no pato. Pronto, isso aí, patinho. Esse microfone funciona como um gatilho. Ao ouvir o grasnido de Bob, ele liga o microfone principal que está a alguns metros de distância. O primeiro som será gravado. Os ecos que voltarem serão ouvidos. E tudo isso será analisado e gravado no computador. Você sabe o que acontece com os patos que não colaboram, né? Sim. Peguei. Isso foi um teste.
Podemos ver que o tiro feito pela pistola está bem em cima, à esquerda, e as ondas menores mais embaixo são os ecos voltando. O sistema funciona. Agora é a vez dos patinhos. Eu peço que vocês fiquem bem quietos, porque qualquer barulho inicia a gravação do computador. Vocês precisam silenciosamente induzir o pato a grasnir. Você vai falar? Silenciosamente induzir o pato a grasnir. Olhe nos meus olhos e fale. Vamos lá. Vamos lá, garoto. Quack. Faça um sinal pro Jamie. Parece que ele tá pedindo um empréstimo pro pato. Quem poderia imaginar que os patos intimidariam? Puxa vida. Nada além do barulho do vento. Com certeza Bob está com medo da plateia. Agora você vai fazer assim. Entendeu? Quack. Quack, seu bobo. Ah, já chega. Eu vou trocar isso aqui e tentar com o outro. Tá, eu levo outro pra você. Bob sai, Roy entra. Mas acontece uma coisa engraçada durante a troca. Talvez seja entendi. isso. Quem sabe juntando os dois, hein? Eles só precisam de alguém para poder conversar. Parece óbvio agora. Os caçadores de mitos voltam à carga. Tá parecendo um grasnido. É incrível como funciona agora. E tem outra coisa incrível. Eles captaram o som, mas não ouviram o eco. Nenhum eco. Mas este não é um local apropriado para conseguir uma reverberação. Considerando as árvores e as plantas e tudo mais, com certeza este não é um ambiente que produz ecos e eles não vêm das folhas. Roger acha que se houve algum eco, ele foi dissipado pelos ruídos de fundo. Calma aí, patinho querido. Para conseguir detonar esse mito bobo de uma vez por todas, Bob e Roy vão para um ambiente estéreo. Isso é muito legal. A Meyer Sound prepara o som dos grandes concertos. Roger tem toda uma equipe de cientistas. Olá, galera. Eles planejaram 2 experiências no estúdio. Primeiro, capturar o grasnido do pato cristalino e sem eco. Depois, gravar o grasnido de Bob e Roy num ambiente que produz eco. O computador vai mostrar a diferença, se houver. Para gravar o grasnido limpo do pato, eles usarão uma sala à prova de reverberação. Ela absorve os ecos, capturando os sons em defletores instalados nas paredes e no teto. Tá legal, vamos colocá-los dentro da sala. Vamos lá. Bob e Roy estão prontos. Nada. Bob e Roy ficaram com vergonha. Jamie, eu tive uma ideia. A gente se esconde e fica embaixo deles por 1 ou 2 minutos e depois a gente levanta de repente e fica ao lado deles. Uma cilada para os patos. É arriscado porque, se não funcionar, Jamie e Adam ficarão com cara de idiota. Alguma coisa? Nada. Nadinha? Na dica de nada. Nem um gemido? Nem um gemido. Tudo estava parecendo um desperdício de tempo e de alta tecnologia, até que, sem motivo aparente, Bob e Roy começam a conversar. Peguei alguma coisa. É um grasnido primitivo, e percebe-se que ele tem alguma coisa diferente, afinal. Nunca, jamais, ele disse. É uma série de impulsos decrescentes que são muito parecidos com sons de reverberações. Nesse momento, Jamie se sente enganado pela ciência. Estava prestando atenção? O que eles descobriram é que quando é capturado pelo computador, o grasnido do pato fica idêntico a um eco. Isso talvez explique as origens do mito. O eco pode ser confundido com o grasnido do pato e tudo acaba se misturando. Você pode estar ouvindo um eco e pensar que ainda está ouvindo o som do pato. Chegou a hora da segunda parte da experiência na sala com eco. Tomara que o computador possa mostrar a diferença. Está pronto para colaborar com a ciência? Tudo bem, silêncio, por favor.
Agora. Peguei. Você se saiu muito bem mesmo. Trabalhou bem. Foi excelente. Finalmente, Bob e Roy resolveram colaborar. Esse ambiente de galpão é perfeito para ecos, se houver algum. A hora da verdade está chegando. Então, vocês querem ouvir os gemidos? Esse aqui é o grasnido do pato que nós gravamos. Acho que essa parte no começo é o grasnido. Quer dizer que fez eco? Bom, eu acho que a reverberação se parece muito com o grasnido do pato. Se alguém pensou que a união da mente humana com a tecnologia dos computadores seria perfeita, se enganou. De alguma maneira, mais uma vez, Bob e Roy frustraram a ciência. Silêncio! E pela última vez, eles vão ter de fazer jus ao que comem. Roger sabe que o eco está em algum lugar. Peguei. E finalmente, no meio de tanta tecnologia, ele consegue encontrar o que estava procurando. Olha só, essa série decrescente de impulsos são as reverberações. Com certeza é o eco. Com certeza o eco. Mito detonado. Não seja apressado. Você diz mito detonado, vamos pra casa, tchau? Eles provaram com certeza que o eco do grasnido do pato, apesar da dificuldade em ser ouvido, existe mesmo. Então, qual é a sensação de conseguir detonar um mito urbano tão louco e tão polêmico? É maravilhosa. E por sua contribuição ao avanço da ciência, Bob e Roy ganharam de presente uma casa na beira do rio para o resto da vida. E aí, o que você achou? Você gostou, coisinha linda? Onde estavam todos esses grasnidos quando precisávamos deles? Jamie e Adam mergulharam de cabeça na fuga de Alcatraz. Será que Frank Morris e os irmãos Hangling afogaram-se ou será que conseguiram fugir no bote feito com capas de chuva? Para descobrir, os caçadores de mitos vão construir uma balsa e tentar fazer a travessia. Os arquivos históricos vão dar uma ajuda. Esta é a capa de chuva. O tecido está bem enfraquecido. Se tentarmos abrir, ele vai se desmanchar, vai se rasgar todo. Esta frágil e velha capa de chuva foi usada na balsa dos fugitivos. Por alguma razão, ela ficou para trás, no telhado da prisão. Agora faz parte dos arquivos do Museu da Marinha e é possível que ainda forneça alguns segredos. Ainda podemos ver claramente a cola aqui na ponta da costura. É cola de contato. Os menores detalhes ajudarão a construir a balsa com mais precisão. Ela se parece mesmo com as capas de chuva usadas pelos militares. 2 remos também foram recuperados. Olha só, é uma peça autêntica. Sabe, me dá um frio na espinha só de ver essas coisas assim de perto e pensar que algumas pessoas passaram noites na escuridão em lugares escondidos em Alcatraz, juntando todo esse material e construindo essas coisas e nós estamos tocando. Eles viajaram 40 anos no tempo para tocar no mito. Mas será que conseguirão encontrar os materiais certos hoje em dia? Olha, esse aqui é americano. Se a gente puder passar uma lixa de papelão, a cola de contato vai prender melhor. Parece mais confiável. Eles podem mudar o nome desse lugar para Museu da Fuga de Alcatraz. Tamanho 40. Tem chapéu também. Tá muito grande. E aí, qual é? O que tá rolando, hein? A gente se saiu muito bem nesse lugar. Tudo que precisávamos. E o que não precisávamos também. E na oficina chegou a hora de trabalhar. Primeiro, a parte mais fácil. Fazer os remos usando os rascunhos do FBI. Remo de um fugitivo da prisão. Jamie quer vir até aqui se abaixar? Que tal fazermos um ritual comum nas prisões? Hã? Uau! Mas eles têm um grande problema pela frente. Os nossos futuros fugitivos vão começar a confeccionar a balsa. Eu estou muito confiante com relação ao desempenho do bote. É claro que a grande cena seria mostrar a gente flutuando na água com frio e gritando no escuro. Mas eles podem não chegar tão longe. Assim que começam, eles descobrem que as capas de chuva são feitas de PVC e não de borracha. Não.
Esse negócio não é impermeável. O plano está começando a ruir por causa do tecido. É um outro tipo de material. Agora parece que a fuga da ilha está ficando impossível. Acho que vou ter que cumprir a pena até o fim. Eles descobriram que aquele material quase não é mais usado. Mas Jamie foi atrás dele e mandou entregar diretamente na prisão. Isso aqui, eu juro, é exatamente o que eles usaram em Alcatraz. A balsa nunca foi encontrada, mas segundo o serviço de inteligência do FBI, ela foi feita a partir de 3 partes. Tinha 4,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Será um massacre de capas de chuva. A ideia é primeiro cortá-las em pedaços iguais. Morris e os irmãos Hangling usaram mais de 50 capas. Estamos a caminho de Alcatraz. Segundo o FBI, os fugitivos tiveram acesso à cola de contato nas oficinas da prisão. Jamie e Adam vão usar o mesmo material para colar as tiras e transformá-las em pedaços grandes. O que eu estava pensando em fazer era exatamente isso. Dá pra aqui mesmo. Tá vendo só? A gente cola. Parece simples, mas a cola começa a melar o plano. Fazemos uma dobra, mais ou menos de 6 centímetros e meio. Por uns 5 centímetros. Por que você quer fazer uma emenda menor? Porque acho que maior não vai ajudar em coisa nenhuma. Sim. Eu não sei. É mais seguro. Eu insisto nisso, é bem mais garantido. Sabe como é mais... Vamos fazer com 5, vai ser o dobro do que precisaríamos, na verdade. Tá bom. E aí, vamos ficar cada um numa mesa? Para ter certeza de que o bote vai ficar impermeável, cada pedaço precisa ser colado, seco e prensado. Os verdadeiros fugitivos fizeram isso no escuro e em silêncio. Espera. Não é um guarda? Não. Não? Olha só, cara. 30, 60, 90. Esse aqui já tem mais ou menos 1,80 m. Está de bom tamanho para a primeira parte. Quer ajuda? Eles vão enrolar como um tapete e vedar as pontas. Eu tô meio preocupado. Tá bom demais para ser verdade. Daqui a pouco eu vou falar. Eu juro que é feito com capa de chuva. O fato de terem feito uma coisa que mal ficaria cheia de ar por algum tempo, chegaram no telhado passando pelo ventilador, descer até a praia e colocá-lo na água é inacreditável. Se eles conseguirem terminar, vai ser um feito impressionante também para os caçadores de mitos. Meus olhos de águia não estão detectando nenhum vazamento. É um bote. Estou impressionado com aqueles fugitivos. Vem, entra aí. Anda logo, eles estão chegando. O último passo é fazer a base da balsa. Abaixa a ponta um pouco. Você fez o desenho, então você sabe bem onde tudo vai se encaixar, né? Uma parte de cada vez. Isso. Vai enrugar? Vai. Está quase pronto. Só uma última checada nos vazamentos. Aqui tem um, tá vendo? É um vazamento. E uma música de marinheiro para animar os ânimos. Ai, meu Deus. Segundo o FBI, o grupo adaptou um acordeon para inflar a balsa. E como sempre, com esses instrumentos, o silêncio valia ouro. Eu sou o seu criador. Usando uma bola de ping-pong, Jamie criou uma válvula engenhosa que enche o bote de ar, mas não deixa o som sair. Funciona muito bem. Tá muito bom. Funciona. Eles usaram 30 capas de chuva e conseguiram fazer a balsa.
Os caçadores de mitos estão prontos para fugir da ilha. Pelas informações que recebemos, acho que a balsa está bem parecida com a que foi usada na fuga de Alcatraz. Eu acho que temos 60% de chance de conseguir, 20% de chance de afundar logo de cara e 20% de afundar lentamente até as profundezas do inferno. O inferno vai esperar. Será preciso alguns dias até a maré certa chegar e então tentar a escapada. Enquanto isso, os caçadores de mitos têm outro desafio. Desta vez, Adam e Jamie preparam-se para ir bem a fundo, armados apenas com seu talento e com uma grande equipe de televisão. Você é muito sensível. Tem um botão sensível na barriga, não é mesmo? Eles planejam desvendar os boatos de um escândalo que poderia abalar o mundo ocidental. Queremos descobrir exatamente quando o governo instala chips de monitoramento nas pessoas. Os rapazes acham graça do perigo quando colocam um mito à prova. E eles sabem que esse deve ser verdadeiro. Afinal, eles o descobriram na internet. Esse é novinho em folha na internet. O autor do mito alega que teve um chip colocado em seu corpo quando esteve no hospital da sua cidade. E ele ficou com tanto medo que fosse um chip para monitorar pessoas que resolveu verificar. Foi uma loja tipo faça você mesmo e comprou um detector. Passou o aparelho pelo braço, não deu outra. Lá no braço ele detectou um objeto elétrico e de metal. A lenda também diz que poderia ser um implante feito por alienígenas. A ideia de que extraterrestres colocam um tipo de chip para monitorar nossas vidas, para saber o que fazemos e também o que dizemos. Detectores de metal, alienígenas, chips que controlam pessoas. Chuck Hager pode ajudar na primeira parte. Ele é especialista em detectores. Está parecendo aqueles filmes de ficção científica. Chuck projeta e fabrica detectores de metais. Bom, Chuck, você pode nos dar uma demonstração de como o detector funciona? Claro, vamos ver o que acontece. Eu vou colocá-lo na parede, eu vou ligá-lo. Agora vou começar a procurar. E quando me aproximo do alvo, vem o primeiro sinal. Certo. Esses detectores são usados por construtores e profissionais antes de furar uma parede. O detector usa um campo elétrico para detectar pregos, vigas de metal e fios metálicos escondidos atrás da superfície. Deve ter algum metal aqui atrás. Mas será que ele consegue detectar um chip de controle da mente no braço de alguém? Se tiver metal embaixo da pele, nós usamos o detector de metais. E se não for muito pequeno, não estiver muito fundo, com certeza nós o detectaremos. Adam e Jamie estão contando com isso. Eles ainda estão respondendo a um questionário na Cruz Vermelha norte-americana. O nome Kennedy não foi mencionado e nem o de nenhum outro político conhecido. Não fizeram perguntas sobre filiação política, não que eu tivesse notado. Na verdade, todas as perguntas foram relacionadas à saúde. O único plano dos dois é doar sangue. E todo mundo é examinado antes de fazer a doação. Que gostoso. Uau! Eles não podem baixar a guarda. De acordo com o mito, a agulha de transfusão pode muito bem conter um chip de controle da mente. Pode continuar, mas estamos de olho em você. Tá bom. Antes de investigar a fundo a Cruz Vermelha, os caçadores de mitos precisam ficar mestres em detecção de metais. Jamie está preparando um pesadelo. Uma parede onde encontramos mais metais que num ferro velho, com fios em toda a volta e recheada de microchips. Eu vou ter de usar essas coisas para achar o que for de madeira, de metal, achar os condutores e os microchips. Isso aqui está parecendo uma nova versão da batalha naval. Você está me complicando. Eu vou tentar resolver isso, mas não estou gostando. O mapa de Adam está chegando perto, mas ele ainda não achou um microchip. E tem um buraco negro horrível na parte esquerda. Dá a volta e vê se acha. Posso dar uma olhada? Interessante, engraçado, ficou parecendo... não. É isso aí, é por isso que eu não achei. E você não encontrou nenhum dos chips, pelo que estou vendo.
Não, nenhum desses chips apareceu no meu sensor. Tem muito pouco metal num chip para ser detectado através de uma parede. Mas Adam torce para que seja detectado sob a pele. Essa gelatina reproduz o tecido humano. Cruz, credo. Que coisa. Eu queria muito ver alguém chegar aqui e tentar encontrar as pecinhas sem ajuda nenhuma. Não iria ser fácil. Parece que ele está detectando algum chip por aqui. Está mesmo detectando alguns chips. Ele consegue detectar alguns mais do que os outros e o osso. Mas os detectores são projetados para uso em paredes sólidas. A superfície da pele transmite muitas informações falsas. Oh, não, estamos quase achando a veia. Está por aqui. Está se sentindo bem? Quer um suquinho? O que os rapazes precisam fazer é praticar mais, procurando chips sob a pele humana. Usar chip parece uma coisa absurda, mas muitas pessoas que têm animais de estimação fazem isso há anos. O objetivo do uso dos microchips é conseguir fazer uma identificação permanente do animal sem correr o risco de perder a coleira, por exemplo. Menos de 1 em cada 7 animais de estimação perdidos são recuperados. Esses pequenos chips atuam como um código de barra. São lidos por uma frequência de rádio e o número de identidade é registrado com o dono. Mas é possível transmitir algum comando ao animal usando esse chip com frequência de rádio? Tipo, você aperta o botão pare de rasgar a cortina ou o botão não faça xixi no tapete? Livre do comando mental, a cadela Bethany vai receber o chip hoje. Ela até permitiu que os caçadores de mitos passassem o scanner. O chip é implantado com uma agulha especial. A agulha já entrou. Assim que o chip é implantado, temos que verificar se ele ainda está funcionando. Então, passamos o scanner em cima da área e pegamos o número de identificação outra vez. Beleza. O chip foi feito para ser localizado apenas com um scanner especial. Mas será que é possível localizá-lo usando um detector de metais comum? Está captando alguma coisa bem aqui. Está mesmo. Acho que encontrei. Legal, é aí mesmo? Todos ficam satisfeitos. E agora que já sabem usar um detector de chips, Jamie e Adam voltam à Cruz Vermelha prontos para demonstrar sua nova habilidade. Nós precisamos ter certeza de que não temos nenhum controlador implantado nos nossos braços. Por isso vamos usar um detector. Vamos nessa, Jamie. Se houver algum chip controlador implantado, ele será descoberto agora. Tudo certo, chegou a hora de doar sangue. Só uma picadinha, vamos lá. Não é tão ruim assim. O bom senso diz que a Cruz Vermelha está muito mais interessada em coletar sangue, não cérebros, principalmente nesses dois casos. Mas Jamie e Adam colocaram suas vidas em jogo em nome do mito a ser detonado. Será que vão se arrepender? Não tem nada diferente. Me sinto perfeitamente normal agora. Os detectores não estão encontrando nada. Pode ser que a tecnologia deles seja muito mais avançada do que eu suspeitava. E eu tô cheio de microchips. Ou talvez não exista nenhum. Tem razão. Essa seria a terceira opção. Eu não tinha pensado. Sempre tem alguma história. Becky O'Connor, da Cruz Vermelha, também já ouviu histórias ridículas sobre doação de sangue. Você nega de pé junto? Eu nego categoricamente que exista algo assim quando se faz uma doação de sangue. A Cruz Vermelha está sempre precisando de novos doadores para salvar vidas. Menos de 5% dos norte-americanos doam sangue. Eu acho que se pudéssemos controlar a mente das pessoas, não teríamos problemas com doadores, porque a primeira coisa que faríamos seria encorajar todo mundo. Um dos mitos mais ridículos que já tivemos que encarar. Eu acho que devemos procurar mais mitos interessantes para detonar. Assim, quem sabe mais pessoas façam isso. Os caçadores de mitos chegaram ao fim da missão com as mentes intactas, com uma boa ação e com um mito detonado. Na noite de 11 de junho de 1962, 3 homens desesperados escaparam de Alcatraz e arriscaram a vida na água escura. Nunca mais foram vistos. Frank Morris, Clarence Hanglin e seu irmão John.
Você está ridículo. E você não? De fato, Jamie e Adam se vestiram como se imagina que os fugitivos estavam na noite da fuga. Vestidos assim, será que os três conseguiram remar com segurança numa balsa feita com capas de chuva? Nesta noite, os caçadores de mitos vão descobrir. Segundo os arquivos do FBI, os fugitivos queriam ir para Angel Island, mas os caçadores de mitos vão testar sua própria teoria, a de que eles foram mais espertos aproveitando a correnteza para ir direto até o pontal de Mary. Mas eram 3 pessoas que estavam fugindo, por isso o jovem Will Abbott foi arrastado da oficina para ser parceiro no crime. Vai ser como entrar num outro mundo, sem falar na água que deve estar congelando. Não se esqueça, garoto. Se você não morrer, vai ter uma bela história para contar depois. Isola. O Will tem mais ou menos o mesmo peso de Frank Morris. Ele vai usar roupa de mergulho, assim poderá ajudar os rapazes se alguma coisa der errado. Vamos combinar os sinais para uma situação de emergência. Isso significa preciso de ajuda. Isso não é um tchauzinho. Ah, entendi. Isso significa tá tudo bem, relaxem. Entenderam? Os rapazes também vão usar sinalizadores. Bom, vamos providenciar uma pilha assim que possível. Essa é uma boa ideia. No lado noroeste de Alcatraz, a maré está a 3 nós. A temperatura da água é de 15 graus e os ventos são de 9 km por hora. Essas condições são bem próximas da noite em que aconteceu a fuga. Lembrando que os fugitivos supostamente se afogaram. Vivos ou mortos, eu imagino que os 3 fugitivos estariam vibrando com o fato de estarmos tentando reconstituir seus passos para um programa de televisão. Eu fico imaginando o que os condenados conversavam nessa hora, e eu acho que nunca ninguém vai saber. Mas eu tenho quase certeza de que não estavam falando da linda vista daqui. Eles estão no mesmo lugar onde os fugitivos estavam quando arriscaram suas vidas. E como eles, os caçadores de mitos não têm ideia se a balsa feita com capa de chuva vai flutuar. Você e eu nas extremidades, o Will fica no meio. Sim, tudo assim bem, o peso fica mais leve e fica na parte mais fraca da balsa. Está frio, está escuro e chegou a hora de partir. Paramédicos e salva-vidas estão de prontidão. Pegou? Peguei. Vai, Jamie. É com você, amigão. É isso aí, Jamie. Você é o cara. A balsa sobrevive ao primeiro teste. Está suportando o peso de Jamie. Eu vou entrar, Jamie. Tô chegando. Tô dentro. Tudo bem. Tá, deixa comigo. Eu consegui. Tá ok? Peguei um remo. Isso, vamos nessa? Vamos. Vamos embora. Estamos escapando. Em algum lugar por aqui, Morris e os irmãos Hangling também comemoraram. Eles fugiram de Alcatraz. Mas o que aconteceu depois? Se a balsa afundou, eles fugiram a nado. E se eles nadaram, tiveram sérios problemas bem depressa. A fuga só seria descoberta 9 ou 10 horas depois. Quem ficasse tanto tempo assim na água gelada não teria como sobreviver. Não tenho a mínima ideia de onde estamos. Adam, Jamie e Will estão remando contra a correnteza. Se o cálculo estiver errado, a maré os levará para baixo da fonte Golden Gate e para o mar aberto. Eu não consigo mais ver Alcatraz porque tem alguma coisa grande no meio. Nossas pernas estão dormentes. A balsa está cada vez mais fraca. A cada 10 minutos eles precisam encher mais um pouco. E a maré está ficando mais forte. Será que essas mesmas ondas afundaram os fugitivos? Nenhum sinal deles foi encontrado na costa. Mas a água trouxe algumas pistas. A mais importante foi um pacote com fotografias e também umas 9 tiras de papel com nomes de contatos que eles iam fazer quando escapassem. Agora, a menos que a situação fosse de vida ou morte, ninguém deixaria um pacote desses para trás. Ei, Adam, O que é? dá pra ver Alcatraz logo atrás da gente. Nossa! Nós já remamos um bocado, não é? É, remamos. Depois de 40 minutos, eles chegaram perto da ponte e da costa. Se os fugitivos chegaram tão longe, eles também estariam felizes agora.
É muito legal! Parecia impossível, mas os caçadores de mitos estão quase chegando, remando com a balsa mais de 5 quilômetros contra a maré e aproximando-se do continente e da parte leste da ponte Golden Gate. Conseguimos! Se os prisioneiros chegaram até aqui, eles vivem na surdina desde então. Nenhum carro foi roubado, nem fizeram ligações por telefone. Frank Morris e os irmãos Hengling desapareceram sem deixar rastro. Ao fazer isso, eles criaram um grande mito. Disseram que foram vistos em Nova Orleans e em Washington. E um cara me disse uma vez que os irmãos Hengling estavam jogando golfe na Flórida. E eles não são o tipo de gente que alguém deixaria entrar num campo de golfe. Quanto aos caçadores de mitos, os tempos de fuga acabaram. Beleza, cara. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho, Jamie. Com um pouco de inteligência, eu acho bem possível que eles tenham conseguido. Por outro lado, acho que a maior prova de que não conseguiram é o fato de que nunca mais se ouviu falar deles. A não ser que alguém encontre evidências que mostrem que esses caras viveram o resto de suas vidas em algum lugar por aí. Até isso acontecer, nunca saberemos se foi verdade ou não, mas descobrimos que é possível fugir e isso é muito legal. Há um dado a ser considerado. A correnteza carregou um dos remos para Angel Island. Essa correnteza veio direto ao pontal de Mary. Como o remo chegaria até lá, se não com os fugitivos? O mistério continua. Eu tô no topo do mundo! Versão brasileira Vox Mundi.